Bom, então, outra questão que é muito interessante, com base nos modelos internacionais, é essa definição de contribuinte. Eu até tenho um artigo, acho que foi no Conjur sobre isso, se vocês tiverem mais interesse, que eu escrevi quando estava tramitando a emenda constitucional, sobre qual deveria ser o contribuinte do IBS e do CBS. Por que que tem essa discussão e por que que ela é tão importante, né? Quando a gente fala em contribuinte internacionalmente, geralmente a gente está falando em modelos, outros modelos internacionais, está fazendo referência a quem efetivamente paga o tributo, e quem efetivamente sofre o ônus econômico, né? E aí tem uma diferença entre tributos diretos e indiretos, e é justamente isso que os diferencia, que nos tributos diretos, geralmente, quem pratica o fato gerador é a pessoa que também sofre o ônus econômico do tributo. Então, um exemplo clássico é o imposto de renda. Então, imposto de renda, quem ofere renda, oferir renda, que é o fato gerador, quem ofere renda é quem está efetivamente pagando, desembolsando, sofrendo o ônus econômico do tributo. A propriedade é a mesma coisa, é o proprietário, né? Ser proprietário é o proprietário que sofre o ônus econômico que paga o tributo. E isso é diferente de tributos indiretos, né? Esses tributos sobre o consumo em que quem pratica o fato gerador, quem realiza a operação, quem faz o fornecimento, não é quem desembolsa o tributo. Por isso que é o nome indireto, porque quem realiza o fato gerador é pessoa diferente de quem efetivamente paga. E aí, no IVA, como eu falei, o recolhimento se dando no meio da cadeia, a pessoa que recolhe, que paga o tributo para os cofres públicos é o fornecedor. E ele não é efetivamente o contribuinte no termo contribuinte de fato, de quem realiza, de quem efetivamente paga. Quem está efetivamente pagando em cada operação é o adquirente, porque está lá na nota fiscal 100 mais, 100 mais 10, 100 é o preço do produto, 10 é o IVA, quem está pagando é quem está pagando aquele produto mais o 10 do IVA. Claro que tem questões econômicas de elasticidade, se o fornecedor pode efetivamente repassar todo o preço, ou tem que diminuir a sua margem de lucro para poder fazer a venda, mas essa é uma discussão mais econômica. Juridicamente, quem está pagando é o adquirente, está destacado em nota fiscal, e o adquirente que está pagando. Então, não é o fornecedor e não deveria ser chamado de o fornecedor de contribuinte. Tanto que em outros países da União Europeia chama de sujeito passivo. Nova Zelândia, o Canadá, de inscrito. E no Brasil a gente tem todas as discussões de contribuinte de fato, de direito, que está no CTN, e aí toda a discussão do 166, que faz referência a contribuinte, digamos, de fato, que é quem sofre o ônus econômico, né? Então há uma confusão no Brasil, se a gente comparar com modelos internacionais, com relação a esse termo de contribuinte ser utilizado para denotar o fornecedor. E aí, isso, né, tem muita discussão com relação ao fornecedor, não incide tributo sobre o fornecedor, né? Que o fornecedor está coletando aquilo do adquirente, que é quem está efetivamente pagando, e repassando aos cofres públicos. É um agente, é um intermediário que está fazendo esse tipo de coisa, né? Então não é o fornecedor que está sofrendo o ônus econômico. O fornecedor sofre o ônus econômico nas suas aquisições, em que ele for adquirente. Isso sim. Agora, nas operações de saída, ele está agindo como intermediário, agente, coletor, coletando e repassando aos cofres públicos. Então, é impropriamente é impróprio, é indevido chamar de contribuinte, e nos outros países não é chamado de contribuinte. Então, eu vou trazer aqui no Canadá, que eu acho que tem uma legislação bem interessante que fala que todo recipiente, ou seja, adquirente de um fornecimento oneroso, fornecimento tributável, deve pagar a Her Majesty, né, que o Canadá é submetido ao rei da Inglaterra, deve pagar a coroa o tributo, o IVA na a taxa federal, a alíquota federal é de 5%, mas tem a alíquota provincial. Vejam como é a legislação do Canadá. Está falando que quem paga o tributo é o adquirente em cada operação.
E aí, o 221 da lei canadense, artigo 221, fala que toda pessoa que fizer um fornecimento tributável deve, como agente da coroa, agente da Her Majesty, coletar o IVA no lugar que é pago, né, que é pago pelo adquirente. Então, vejam como é estruturado diferentemente da nossa noção de contribuinte. O contribuinte é o adquirente, porque é ele que está pagando em cada operação, e o fornecedor, quem está realizando o fato gerador, que é o fornecimento tributável, tá como agente do governo, né, da coroa, coletando esse tributo e repassando aos cofres públicos. Então, é assim que é a legislação do Canadá. Então, e aí tem a questão do registro, da inscrição, né? Todo mundo que realiza fornecimento tributável no curso de uma atividade comercial em que ele está engajado deve se inscrever para o IVA, exceto alguns casos em que for pequeno fornecedor, que é 30 mil dólares canadenses por ano, então tem esse threshold que no Brasil ficou chamado de nano empreendedor, que é metade do MEI, lá no Canadá é 30 mil dólares canadenses. Se a única atividade comercial da pessoa for realizar vendas de imóveis, é, e aí, nesse caso, não precisa se inscrever, ou é não residente que não tem atividade no Canadá. Então, assim, a regra geral é o fornecedor tem que se inscrever se estiver realizando atividade comercial no Canadá. O IVA também fala que estão sujeitos ao IVA as operações de entregas e prestações de bens efetuadas por um sujeito passivo. E aí, a diretiva do IVA define sujeito passivo como qualquer pessoa que exerça de modo independente ou em qualquer lugar uma atividade econômica, seja qual for o fim ou o resultado dessa atividade. Então, veja, a primeira coisa é que não fala em contribuinte, fala em sujeito passivo. E aí, sujeito passivo é esse fornecedor que realiza, que exerça de modo independente, né? Então, essa modo independente pela diretiva IVA é para deixar claro que a pessoa não está prestando serviço de forma subordinada, como é o caso de empregado. Então, ao denotar essa questão de modo independente, quer dizer que não é um trabalho com as características de vínculo empregatício, que não estão sujeitos ao IVA, como é o caso também aqui do Brasil, que não estão sujeitos uma atividade econômica, e aí a gente vai ver, tem uma definição do que é uma atividade econômica, seja qual for o fim ou o resultado dessa atividade. Esse final da diretiva, do artigo 9 da diretiva do IVA, é importante também para deixar, e aí várias decisões da Corte Europeia com relação a se a atividade dá lucro, não dá lucro. Não interessa o resultado dessa atividade, se é uma atividade lucrativa ou não sendo uma atividade econômica, independente do fim ou do resultado, ela vai ser é, considerada a pessoa que está realizando como contribuinte, como sujeito passivo na denominação lá da União Europeia. E aí eles trazem também um conceito de atividade econômica que é qualquer atividade de produção, de comercialização, de prestação de serviço, incluindo atividades extrativas, agrícolas, profissionais liberais ou equiparadas. Então, quem realiza essas atividades tem que se inscrever como sujeito passivo. O termo abrange também a exploração de um bem corpóreo ou incorpóreo com fim de oferir receitas de caráter permanente, de permanência, e, como eu falei, o Tribunal de Justiça da União Europeia também decidiu que basta, né, é suficiente que o objetivo da atividade seja obter receita continuamente, independente de atividade resultar em lucro ou prejuízo financeiro. Né? Então, o resultado, se a atividade traz lucro ou prejuízo, não interessa para fins de aplicação do IVA e para fins, de determinação se a pessoa é contribuinte ou não. Na Nova Zelândia, a definição de contribuinte se faz da seguinte forma: o imposto recai sobre o fornecimento de bens e serviços que são realizados por uma pessoa inscrita, então eles fazem referência à pessoa inscrita, registered person,
E a inscrição da pessoa que realiza o fornecimento é um dos requisitos centrais, então, para aplicação do imposto, e a pessoa só é obrigada a se inscrever se oferir receitas no montante de 60 mil dólares australianos, neozelandeses, desculpe, no período de 12 meses, e realiza uma atividade continuamente ou regularmente fornecendo bens e serviços a outras pessoas em troca de pagamento, independentemente da forma legal adotada. Então, aqui também tem essa noção de realizar uma atividade de fornecimento de bens de forma regular, contínua, bens ou serviços em troca de pagamento. É mais ou menos nos termos lá da diretiva que fala em atividade econômica. Então, a gente pode ver aqui que tanto o Canadá, que fala essa questão que tem que realizar operações no curso de atividade econômica, né? A diretiva canadense que fala que tem que ser alguém que está exercendo atividade econômica, realizando operações como uma atividade econômica, e a Nova Zelândia, que é a pessoa que realiza uma atividade de fornecer bens e serviços de forma contínua e regular. Aqui no Brasil, no Brasil, a gente teve então essa definição no artigo 21 de contribuinte do IBS da CBS como fornecedor que realiza operações no desenvolvimento de atividade econômica. Então, muito naquela linha da diretiva europeia de falar que a atividade econômica, né, vai fazer com que a pessoa seja obrigada a se inscrever. E aqui, diferentemente da diretiva europeia, não há uma definição de atividade econômica, né? Então vai ficar para interpretação ou para o regulamento, não sei se até que ponto o regulamento tem competência para definir o que que é atividade econômica, mas ficou um termo aberto aí, o que que seria no desenvolvimento de atividade econômica. Além disso, né, como a gente tem o ou, são alíneas que são como é que eu posso falar? Opções, né? Então, primeiro, no desenvolvimento de atividade econômica. Segundo, de modo habitual ou em volume que caracteriza atividade econômica, né? Então, realiza de forma habitual ou em volume que caracteriza atividade econômica, então já é contribuinte do IBS da CBS. E aí muita gente me pergunta, mas o A e o B não está repetido, né? No primeiro está atividade econômica. Aí já não denota atividade econômica que tem que ter uma habitualidade ou um volume que caracterize a atividade econômica. Qual é a diferença entre o A e o B? Vocês saberiam me dizer? Eu pergunto para vocês para ver se vocês acertam. Alguém sabe dizer se? Porque muita gente fala o A e o B parece que é a mesma coisa, que o B está incluído no A, o A está incluído no B, então não precisaria ter essas duas linhas de forma diferente. Ninguém sabe me responder ou quer chutar? Pode abrir o microfone, pessoal. Eu entendo que aí entre o A e o A ele está devidamente cadastrado com a inscrição aí o CNPJ. Já o B, de modo habitual, pode ser uma pessoa física, e aí que adquira um volume grande, aí vai caracterizar ali um comércio. Deduzo que seja isso. Pode ser uma interpretação, você tem razão. O que que estava falando? Desculpe, eu não É vi. a Rosalva. Rosalva, pode ser exatamente isso, pode ser uma interpretação, que desenvolvimento de atividade econômica, dependendo da interpretação que se dê, já é algo mais formalizado, que está realmente formalizado numa pessoa jurídica, enquanto que de modo habitual pode ser algo informal, pode ser uma interpretação. Até porque, e aí eu quero vir aqui no fornecedor, o conceito de fornecedor coloca pessoa física ou jurídica que, residente domiciliado no país ou no exterior, realiza o fornecimento. Então, o fornecedor pode ser tanto física, pessoa física, quanto jurídica. E aí, o parágrafo segundo do artigo terceiro fala que nesse conceito de fornecedor, inclusive está a entidade sem personalidade jurídica, incluindo sociedade em comum, sociedade em conta de participação, consórcio, condomínio e fundo de investimento. Então, é para entrar todo mundo, né, seja qual for a forma jurídica, ou mesmo não tendo personalidade jurídica, nesse conceito de fornecedor que está colocado lá no artigo 21, o fornecedor contribuinte é o fornecedor. Então, a definição de contribuinte é fornecedor que realiza a operação. Não é bem isso, não, a resposta que eu teria, mas você tem razão e concordo com você que poderia ser uma interpretação também. Quem mais? O Sávio falou, operações mesmo que isoladas. Mais alguém? Tem algum?
Qual que é a diferença do A e do B quando se aplica o A, quando se aplica o B, por que que elas são diferentes? Qual foi a ideia aqui por detrás? Aqui é Jamal, ou Jamal, desculpa, né? Atividade econômica habitual é aquela que a pessoa física realiza atividade econômica frequente, como é hoje o construtor pessoa física que constrói eventos de forma habitual. Penso dessa forma. Você tem razão, Jamal, de certa forma é isso. Então, assim, eu acho que tem duas questões aí. Primeiro, muito na linha do que a Rosalva, como é que é mesmo? Desculpe. É, Rosalva. Rosalva falou, a linha A pode pegar situações de fase pré-operacional. Então, às vezes a empresa ainda não tem nada habitual, não tem volume nenhum, então ela está realmente iniciando as atividades, mas ela já tem uma atividade econômica, ela está fazendo investimentos pré-operacionais sem ter ainda saídas habituais, volume, nada. E isso já entraria no inciso A, de modo que os créditos, as aquisições que ela está fazendo já dão direito a crédito, e se ela acumular crédito, ela tem que ser devolvida. Ela já pode se inscrever como contribuinte, mesmo não tendo habitualidade e volume, porque ela recém iniciou a operação, recém iniciou a empresa, digamos assim, e ainda está no início de atividade pré-operacional, mas mesmo assim ela já está numa atividade econômica, né? Então, uma interpretação é essa. A outra interpretação é na linha do que o Sávio colocou aqui, que a pessoa jurídica, ela, ou a pessoa física, ela pode ter uma operação principal, então ela vende sapato. Ela vende sapato de modo habitual, em volume grande, e aí ela entraria na linha B. Mas além de vender sapato, de vez em quando ela vende alguma coisa usada. Então, um equipamento usado, ela vende, não precisa ser nem usado, ela, sei lá, resolveu comprar alguma coisa que ela não vende de forma habitual, nem em volume relevante. Poderia haver discussão de que, como não é atividade operacional dela, nem atividade principal, que ela não está vendendo de modo habitual em volume que caracteriza a atividade econômica, que ela não seria contribuinte para essas operações que ela realiza de forma ocasional. Então, o Jamal colocou a questão do construtor pessoa física. Ela pode construir um imóvel e vender. E aí, ela é contribuinte, mas não é de modo habitual, não é a atividade operacional dela construir imóveis, então ela não seria contribuinte para essa operação. Então, justamente para fechar essa porteira na linha aí do que a, peraí, o Sávio colocou, mesmo operações isoladas realizadas por contribuinte que não sejam objeto da atividade principal e ele não realiza de modo habitual nem em volume que caracteriza a atividade econômica, isso entraria na linha A e ela seria assim, porque aquela venda, né, daquele imóvel, aquela venda do equipamento usado está dentro do desenvolvimento de uma atividade econômica dela. Então, essas duas interpretações, e além do que a Rosalva também falou, que eu acho que é pertinente, daria para se dar para esse inciso para a linha A. Mas, como eu disse, ainda está em aberto essa definição do que é uma atividade econômica. Deixa eu só ver aqui. Pessoa que recebe royalties pela cessão de direitos será contribuinte? Sim. Cessão de direitos tem a incidência do IBS-CBS porque royalty é o pagamento relacionado à cessão de direito autoral. Corretor de imóvel de luxo que vende dois imóveis e recebe duas será contribuinte? Deve ser contribuinte, sim. Corretor, se passou do limite do meio-MEI, que é o nanoempreendedor, já estaria dentro desse conceito aqui de desenvolvimento de atividade econômica. Gustavo, pode continuar a pessoa física sem se tornar PJ, tá? Então não tem mais essa diferença entre PJ e pessoa física, tão relevante como era antigamente por conta do PIS e COFINS, né? Que o PIS e COFINS só incidia sobre a pessoa jurídica, não sobre a pessoa física. Então no IBS-CBS tanto faz se é pessoa física, pessoa jurídica, entra nas mesmas regras, com base na determinação de fornecedor. Então, se a pessoa física e a pessoa jurídica realizam a mesma atividade, vão ter o mesmo tratamento para fim de IBS e CBS. Ó, a Stephanie, o aluguel de bens imóveis,
está sujeito a IBS CBS. Mas se você for lá no regime específico de bens imóveis, tem regras especiais para a pessoa física que aluga imóveis. Então, tem um valor anual e tem a quantidade de imóveis. Então, o aluguel, a locação de bens imóveis e a venda de bens imóveis por pessoa física tem regras especiais, e aí você pode ler lá direto que são bem específicas, e aí que se aplicariam no lugar dessa regra aqui do artigo 21, tá? Bom, 21 ainda tem aqui algumas questões do outras pessoas que são contribuintes, o adquirente do bem na aquisição de bem apreendido, abandonado, leilão judicial, né? Porque nesse caso de licitação, por exemplo, de bens apreendidos pela Receita Federal, então a Receita Federal apreendeu vários bens, né, que são importados irregularmente, depois faz um leilão. Como isso é uma aquisição originária, não é a Receita Federal, não é uma fornecedora, ela está leiloando coisa que ela aprendeu. Então, o adquirente, nesse caso, que vai ser o contribuinte, porque não há um fornecedor, né? A mesma coisa de um leilão judicial, sei lá, um imóvel que foi colocado em leilão judicial. Então, não é a Caixa Econômica que é fornecedora, ela está leiloando aquele imóvel para pagar as dívidas do antigo fornecedor. Então, nesses tipos de situação, é o adquirente que vai ser o contribuinte. O importador, que está lá na parte das importações, e é, outras hipóteses previstas expressamente nessa lei complementar. O Renan, importador que faz importação por conta e ordem, o contribuinte nesse caso seria o adquirente ou o importador? Geralmente, Renan, depende. Tem lá as regras da importação também. Geralmente o importador vai ser o adquirente, né? E aquele que. Porque tem toda a discussão da questão do por conta e ordem no ICMS, que vocês conhecem talvez melhor do que eu, se está prestando um serviço ou se está fazendo uma revenda. Se está fazendo uma revenda, né? Então, quem está importando é a trade company, está revendendo o produto para o adquirente. Nesse caso, a incidência na importação e depois na revenda do trading para o adquirente, tá? Duas operações. Se a trading está importando no nome do adquirente, mas prestando só um serviço e cobrando só pelo serviço, aí o importador é o adquirente nesse caso, e aí vai incidir sobre a importação, o adquirente tem que pagar, e vai ser o importador e o contribuinte. E no caso da trading, vai ter que pagar o IBS-CBS nessa operação do serviço prestado pela trade. Mas, de qualquer forma, há duas operações, seja uma compra e venda, ou seja um serviço prestado pela trade na importação de compra e ordem. Em relação à tributação, Amanda, não mudou nada com relação à CID na importação, continua a mesma regra, tá? A reforma não. Sobre a importação de equipamento locado com o intuito de promover o aumento da produção, hoje incentivados, haverá um tratamento diferenciado? Não, locação de equipamento. Tem uns regimes ali na importação que, com base na fruição econômica do bem, então se aplica com base em quanto tempo o bem fica no país, com base nos dias. Então tem uma regra especial com relação a esse caso de equipamento, de leasing de equipamento que é utilizado no Brasil, que está lá na regra da importação, sim. O Repetro tá ainda mantido lá, né? Tem a parte especial do Repetro. Então, eu acho que deve ter alguma questão que continua assim. O Repetro com certeza está mantido lá. Deixa eu ver só se tem alguma outra pra gente. Nossa, gente, meu mouse aqui parou de funcionar, que eu não tô nem conseguindo rolar o chat aqui. Deu. Stephanie, você tem que dar uma olhadinha nas regras do aluguel de imóveis. Tem regras, mas se você está dentro enquadrada naquela regra, você tem que recolher também o IBS-CBS, tá? Mas tem um volume de imóveis, acho que 3 imóveis por ano, e um valor também por ano, que é um valor bem grande. Então, realmente tem que locar bastante imóvel, viu? Dá uma olhadinha lá, que eu não lembro agora o valor de cabeça. Então, acho que assim, a maioria das pessoas não vão se enquadrar na regra, daí não vão precisar incidir, não precisam se inscrever. Isso, 240 mil por ano ou mais. Isso, Pedro, obrigada. Bom,
que eu queria chamar atenção aqui ainda como contribuinte, pessoal, tem uma novidade que é a questão da inscrição do contribuinte, não residente. Então, o fornecedor residente domiciliado no país, no exterior, também é obrigado a se inscrever se está realizando operações no país. Então, nós temos um artigo que fala do local da ocorrência do fato gerador, e todo aquele artigo, acho que é o artigo 12, se eu não me engano, todo aquele artigo ele foi feita aquela lista com base em regras internacionais. Então eu não trouxe aqui porque é basicamente com base em guidelines da OCDE, com base em legislação internacional. Então, o local de fato gerador, aquela tabela, geralmente eu coloco, mas como eu ia só repetir a legislação e vocês devem ter isso em outra aula, eu não quis trazer. Mas aquele artigo do local do fato gerador foi muito feito com base nas guidelines do OCDE. Vocês pegarem para ler as guidelines, exatamente mais ou menos aquilo que elas colocam, aquelas discussões. E aí, então, o fornecedor não residente que realizar a operação no país, ou seja, que fizer uma entrega ou disponibilização de bens no país, que disponibiliza um software, um intangível, presta um serviço no país, ele vai ser obrigado também a se inscrever para o IBS-CBS com base no artigo 21, parágrafo 2º, tá? Salvo, e aí aqui, o parágrafo 4º, na importação de bens materiais, esse fornecedor não residente, ele só vai ficar obrigado a se inscrever se ele está remetendo os produtos por aquela remessa internacional sujeita ao regime de tributação simplificada. Então, há um regime de tributação simplificada que, se eu não me engano, hoje está em US$ 50, que é o remessa conforme. Se os bens forem enviados para o Brasil por meio desse regime de importação, aí sim ele tem que se inscrever. Se for uma importação submetida ao regime regular de importação, aí vale as regras de importação, que é o importador, que é o contribuinte. Esse importador, ele pode ser tanto o vendedor, às vezes o vendedor está importando para trazer para o país, ou o próprio adquirente. Geralmente é o adquirente, aí pode fazer por conta e ordem, como o colega ali perguntou, tá? Então, na importação pelo regime regular, o contribuinte é importador. Na importação pelo regime sujeito à tributação simplificada, o fornecedor estrangeiro, a loja lá na China que está vendendo a blusinha para o Brasil, vai ter que se inscrever se está remetendo por meio dessa regime de tributação simplificada. Tem que se inscrever e tem que aplicar, mais ou menos o que acontece já hoje nesse regime de remessa conforme, né, que aplica o imposto de importação federal e aplica o ICMS estadual nessas compras que se fazem, né, dessas empresas aí chinesas, né, que a gente tem bastante discussão no nosso país sobre isso, a taxa das blusinhas. Alguma dúvida com relação ao contribuinte? Eu quis trazer mais ou menos o panorama internacional e explicar o que foi colocado na nossa. Tem toda a parte das plataformas. E eu vou tentar também, se der tempo, explicar que é um outro capítulo também que tem um tratamento diferenciado aí, é, e foi criado com base na experiência internacional. Bom, então agora também um capítulo importante que é a questão do creditamento. O creditamento, como eu falei, ele decorre muito do princípio da neutralidade que foi colocado tanto na Constituição, no artigo 156A, que fala que o imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade. Então, foi colocado assim na Constituição e a Lei Complementar 214 coloca que o IBS e CBS são informados pelo princípio da neutralidade, segundo o qual esses tributos devem evitar distorcer as decisões de consumo e de organização da atividade econômica, ressalvadas as exceções previstas na Constituição Federal e nessa lei complementar. Essa redação, né, assim, não é muito comum se definir princípio pela lei complementar, a gente não tem definição de princípio, mas se achou interessante na formulação do PLP 68 trazer uma definição mínima, principalmente por uma preocupação que se tinha de uma interpretação errada que estava se dando nos debates, nas audiências públicas, né? O pessoal, principalmente dos setores que queriam manter benefícios fiscais e alíquotas reduzidas, digamos assim,
começaram a falar que o princípio da neutralidade era manter a carga tributária exata do mesmo setor, né? Então, assim, se a carga tributária do setor era menor por conta de um benefício, uma alíquota reduzida, eles estavam falando que, segundo a Constituição, o princípio da neutralidade teria que manter a carga tributária. Então, estava se distorcendo um pouco, e aí se achou importante colocar uma definição mínima para falar, olha, não é isso, né? É você evitar na aplicação, interpretação, nas normas da própria lei complementar, o princípio da neutralidade faz com que esses tributos tenham uma interpretação de modo a evitar distorcer decisões de consumo e organização da atividade econômica, né? Lembrando que a própria Constituição já trouxe uma mitigação desse princípio da neutralidade. Então, a Constituição deu com uma mão, o princípio da neutralidade, e tirou com a outra. Tirou com a outra como? Tirou com a outra, dando alíquotas diferenciadas, isso fere o princípio da neutralidade, né? Você já não tem o mesmo tratamento de todos os bens e serviços, uma alíquota única, isso já é uma mitigação da neutralidade, colocando regimes específicos, né, que podem ter tratamento diferenciado, alíquota reduzida, que podem ter creditamento diferenciado, pode ser sem sem o creditamento, então tudo isso já foi mitigado pela própria Constituição ao instituir essa série de regras diferenciadas, né? Então, o princípio da neutralidade, infelizmente, na nossa reforma não vai ser alcançado no seu potencial, por conta dessas coisas que foram colocadas muito por conta de tramitação política, né, que faz parte da nossa democracia, etc. Mas, assim, do ponto de vista técnico, o ideal é que não existisse, né, esse tipo de coisa. E aí, lembrando que muita gente também fala, liga a neutralidade com creditamento, né, como se fosse neutralidade sinônimo de não cumulatividade, o que não é. Neutralidade é muito mais amplo que não cumulatividade, creditamento, como eu falei, envolve alíquota e regime de tributação iguais, para que não haja distorção nas decisões de consumo. Envolve, obviamente, o creditamento e a não cumulatividade. Também envolve a questão de tributação de operações não onerosas que representam o consumo final. E aí eu vou mostrar para vocês a questão do fringe benefits, por exemplo, que tem a tributação, mesmo sendo não oneroso, a apoiada, suportada, né, fundamentada com base na neutralidade. Então, a neutralidade é muito mais ampla, é tratar não residente e residente de forma igual, então, o que está previsto na nossa reforma. Então, é uma série de, digamos, assim, uma neutralidade tem uma série de características que não estão restritas à não cumulatividade. Aí a questão da regra do creditamento, gente. Isso daí, nossa, foi uma discussão que desde 2019 até a aprovação da emenda constitucional, assim, muito, muito, muito debatida, porque como vocês sabem, nós temos uma regra de não cumulatividade dos atuais tributos na Constituição, para o ICMS, para o PI, mas ela foi muito restringida, né, nas leis complementares e leis ordinárias dos tributos, né? A própria Lei Candir trouxe a 8695, né? Desculpa, eu tô já não, não tô mais pensando bem essa hora da noite. 96, não, 8695, a Lei Candir ou 9695? Não, 98, gente, 8695, bom, enfim, a Lei Candir do ICMS, desculpa. Já traz uma 87, professor, 87. 87. 87, tá, obrigada, 8796, obrigada, pessoal. Nada, imagina. É, então, a Lei Candir já traz, apesar de ter uma não cumulatividade na Constituição, a Lei Candir traz uma série de restrições, né, de uso e consumo do ICMS, a questão do 1,48 avos para bens de ativo fixo. Então assim, havia muito questionamento por parte, principalmente dos juristas, como que vai garantir no IBS-CBS se já teve essa, digamos, experiência anterior na Lei Complementar 8796 que não foi respeitada, né? Então havia um grande debate. A redação original da PEC 45 era muito parecida com o ICMS. E o que se colocou, então, na redação do inciso 8º do 156A
é que o imposto será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direito, ou de serviço, excetuadas exclusivamente as consideradas de uso e consumo pessoal, especificadas em lei complementar e as hipóteses previstas nessa Constituição. Eu ressaltei aqui, em vermelho, que vai dar direito a crédito, conforme a redação da Constituição, o montante cobrado sobre todas as operações. Toda e qualquer operação de aquisição de bem material e imaterial vai dar crédito ou serviço, excetuada exclusivamente aquelas de uso e consumo pessoal ou especificada na lei complementar e na própria Constituição. Por que que eu quero chamar atenção essa parte vermelha? Porque em outros países, e aqui eu coloquei a diretiva da União Europeia, o Canadá e a Nova Zelândia, sempre a regra da não cumulatividade do creditamento tem um condicionante. Então vamos ver cada uma delas, eu já explico melhor. Na diretiva europeia do IVA, fala que o sujeito passivo tem direito à dedução quando os bens e os serviços sejam utilizados para os fins das suas operações tributadas. Então, fala o seguinte: olha, você pode ter direito ao creditamento desde que esses bens e serviços sejam utilizados, a condição é utilizar nas operações tributadas, para os fins das operações tributadas. É uma condicionante. Canadá, crédito do imposto pago nas aquisições de bens e serviços que sejam utilizados em atividades comerciais. De novo, só vai ter crédito se o bem ou serviço vai ser utilizado em atividade comercial. E, de novo, a Nova Zelândia. Imposto na aquisição pode ser deduzido na medida em que os bens ou serviços sejam usados para a realização de fornecimentos tributados. Então, o Guilherme já matou a charada, a redação da Constituição é mais ampla. Não há condicionante nem critério, como tem nesses três países que eu trouxe de forma exemplificativa, mas que é padrão internacional. Não tem o condicionante quando a emenda constitucional fala em montante cobrado sobre todas as operações. Então, e isso propositalmente, isso foi proposital, de dar maior garantia. Então, no Brasil, ao contrário de fazer um desenho da não cumulatividade do creditamento de forma positiva, de forma a pôr critérios para a tomada de crédito, o modelo que se adotou foi fazer o desenho do creditamento pela exceção, pelo que não dá crédito. Então, como é que se lê a regra brasileira? Tudo dá crédito. Tudo dá crédito, não tem um condicionante de ter saída tributária, de realizar atividade comercial, etc, como esses exemplos que eu dei aqui para vocês, exceto, aí sim, a determinação do que dá ou não direito ao crédito e o desenho do creditamento vai se dar por essas exceções. E quais são as exceções? Uso e consumo pessoal, que eu vou trazer aqui para vocês brevemente. O uso e consumo pessoal é diferente do uso e consumo para fins de de ICMS que hoje a gente tem, né? Uso e consumo, que são uso e consumo na atividade produtiva, que, por exemplo, eletricidade que não é utilizada na fábrica, que é utilizado no escritório, né? Bem de uso e consumo. Então, esse tipo de coisa que para fins de ICMS é uso e consumo, é diferente desse uso e consumo pessoal. Foi colocado esse adjetivo pessoal para denotar que é algo diferente, mais restrito do que é no ICMS. E outras hipóteses que são previstas pela própria Constituição, tá? Então, qualquer hipótese prevista na Constituição, e eu trago um exemplo, deixa eu ver se eu trouxe aqui o exemplo, que os exemplos são isenção, imunidade, né? Isso a própria Constituição já trouxe. Alguns regimes específicos não dão direito a crédito, como está lá na parte dos regimes específicos, que isso a própria Constituição trouxe. E aí fica, então, a questão do uso e consumo pessoal, que é a única coisa que a lei complementar pode realmente definir e é o que vai, é, digamos, restringir o creditamento, tá? Eu trouxe aqui para vocês, depois vocês leem com mais calma, né, toda a questão da diretiva do IVA, que fala que é o princípio da neutralidade. Então,
Em cada operação, o IVA calculado sobre o bem é exigível, com prévia dedução do montante do imposto que tenha incidido diretamente sobre o custo dos diversos elementos constitutivos do preço. E aí traz o artigo 68, quando os bens e serviços sejam utilizados para os fins das suas operações tributadas, eles terão direito a deduzir, tá? Então, esse é o conceito da União Europeia. No Canadá, o creditamento do imposto pago na aquisição de bem a qualquer título no uso de atividade comercial. E aí o Canadá traz uma definição de atividade comercial que é um negócio realizado pela pessoa, né, e que ou que não seja um negócio realizado sem expectativa razoável de lucro por um indivíduo, exceto na medida em que o negócio envolva a realização de fornecimentos isentos, adventure ou concern. Isso aí são coisas próprias, eu não vou entrar em detalhes, né? É, então, basicamente, atividade comercial é um negócio que a pessoa realiza e operações isentas são consideradas como saídas não tributadas e operações isentas como serviço financeiro, por exemplo, não são consideradas atividade comercial. Então, bancos, por exemplo, que realizam serviços financeiros aqui no Canadá, que são operações isentas, não são tributadas, eles não estão realizando atividade comercial e não podem deduzir crédito. Então, todas as aquisições de banco, se ele só tem serviço financeiro que é isento, eles não podem tomar crédito nenhum, porque isso não é considerado atividade comercial e, conforme a regra do Canadá, só pode tomar créditos de bens adquiridos dentro de uma atividade comercial, né, para fins de uma atividade comercial. E aí, no Canadá também tem uma série de restrições ao creditamento que também não vou entrar aqui. Na Nova Zelândia, então, tem o imposto suportado em relação à pessoa registrada, significa cobrado sobre o fornecimento de bens e serviços adquiridos pela pessoa ou cobrados na importação, e o imposto suportado pode ser deduzido na medida em que o bem e o serviço são usados para ou se destinam a ser usados na realização de fornecimentos tributários. O artigo 27 da nossa Lei Complementar 214 fala que o débito do IBS decorrente de incidência sobre operações com bens e serviços serão extintos mediante a seguinte modalidade. Então, a primeira modalidade de extinção do crédito do débito, né? O débito é o IBS incidente sobre operação. Ele vai ser liquidado, pago, com a compensação de créditos. Então, vejam que interessante que foi feito aqui na Lei Complementar 214, é um pouco diferente do que a gente tem hoje no ICMS. Porque o ICMS, a apuração, ela é feita débito menos crédito, e aí o resultado, né, dessa operação débito menos crédito, aí sim é um pagamento a ser realizado e liquidado, e através do recolhimento mesmo, pagamento através de uma guia, né, depois da apuração. Aqui. Se vocês notarem, tem uma questão um pouco diferente. Como no IBS CBS, a liquidação ela vai ser operação, nota fiscal por nota fiscal, e isso tem muito a ver com a questão do split payment, que eu não vou tratar aqui. Se colocou que um débito específico já vai ser pago, liquidado, com um crédito que a pessoa tem eventualmente. Então, isso denota que a apuração é quase que transação por transação, operação por operação. Então é um pouco diferente da noção que a gente tem hoje, que é acumula todos os débitos, depois todos os créditos, no fim do mês a gente faz a dedução de um com o outro e aí tem um valor a pagar. Aqui está dizendo que uma das formas de pagar uma operação específica, um débito específico, já é com crédito. Então é um pouco diferente, né? A gente vai mudar um pouco esse conceito de própria operação mensal, uma declaração, porque as operações vão ser individualmente pagas com crédito que a pessoa porventura tenha. Então, também é uma mudança aqui, e é diferente, não existe isso em nenhum país do mundo de considerar assim, um país do mundo que eu conheço, eu não conheço todos, mas os que eu conheço nunca tem assim uma apuração a cada operação já líquida, se a pessoa tem crédito ou não, né? Geralmente é um período de apuração com a declaração, e aí tem o crédito a recolher depois dessa apuração. É,
E aí o artigo 47 traz a regra do creditamento que fala o contribuinte sujeito ao regime regular poderá apropriar crédito do IBS-CBS quando ocorrer a extinção por qualquer das modalidades previstas no artigo 27 dos débitos relativos às operações em que seja adquirente, excetuadas exclusivamente aquelas consideradas de uso e consumo pessoal. Então aqui traz a regra da não cumulatividade nesse artigo 47, fazendo referência a essa modalidade de extinção no artigo 27. E aí eu quero falar um pouco sobre o uso e consumo pessoal, pessoal, que isso é muito importante, dá muita confusão no debate, sabe? Eu acho que a gente tem que ter uma noção do que é isso, né? Então, qual que é o objetivo dessa restrição de crédito bem de uso e consumo pessoal, como eu falei que é diferente de uso e consumo para fim de ICMS? É tributar situações de consumo final e privado que é realizado por pessoa que é contribuinte do IVA ou pessoas a ele relacionadas, a esse contribuinte. Essas aquisições geralmente não têm relação com a atividade econômica do contribuinte, e por isso o crédito do IVA ele não é devido, ele deve ser mesmo restringido, já que se trata de um consumo final que é feito ali por meio da empresa. Aí eu dou um exemplo aqui, deixa eu só, eu vou trazer aqui o racional e aí eu trago o panorama internacional. O racional é esse exemplo aqui. Então, no exemplo da esquerda, a empresa A tem uma empregada, uma pessoa que é empregada da pessoa A, da empresa A, é a pessoa A, que ganha um salário de 10 mil. Ganha um salário de 10 mil, esse salário não incide IBS-CBS, porque salário não é prestação de serviço independente, então está lá exclusivamente retirado da incidência do IBS da CBS. E no mês ela aluga um automóvel por R$ 1.000, sobre esse aluguel incide 26,5%, então ela paga IBS-CBS. Ela tem um celular, então serviço celular R$ 1.000, ela paga 26,5% por mês. Serviço de saúde, né? Talvez pagou em um médico, pagou a alíquota reduzida de CBS, IBS 106. E aí, no final do mês, com esse salário de 10 mil, com todo esse consumo dela, ela pagou um IBS-CBS de 627 porque ela consumiu de forma pessoal o automóvel, o celular, a saúde. É um consumo pessoal dela. Já a empresa B, ela tem a empregada pessoa B e dá um salário menor, R$ 7.000 para essa pessoa B e coloca como fringe benefits, como benefício da pessoa, um automóvel, um celular e um plano de saúde. Então, a pessoa B está consumindo a mesma coisa que a pessoa A, exatamente a mesma coisa, mas como isso a empresa está fornecendo de forma gratuita, a pessoa B não vai pagar nada, IBS-CBS paga no consumo é zero. Então, cria um problema de neutralidade se a gente não restringir o crédito dessa empresa B na hora de adquirir o automóvel, o celular e a saúde para fornecer para a pessoa B, porque a pessoa B está consumindo de forma final, como consumo final, esses bens, serviços, tal como a empresa A. Então, a não tributação ou a não restrição do crédito, há duas formas de se tributar. Ou se coloca como uma operação tributada, mesmo não onerosa, então a empresa B teria que aplicar o IBS-CBS na saída do automóvel, celular e saúde, isso é uma forma de fazer. Em algum momento do PLP 68, quando foi o original, quando foi remetido para o Congresso, estava como uma operação tributada, ou se restringe o crédito da empresa B, então a empresa B não pode tomar crédito sobre esses bens porque é de uso e consumo pessoal. As duas formas dão no mesmo resultado, tá? Então, fere o princípio da neutralidade se não houver tributação, seja pela saída tributada, seja pela restrição do crédito, porque a pessoa B está consumindo a mesma coisa que a pessoa A e deveria ser tributado. E os outros países fazem isso, tá? Então, na França, bens fornecidos gratuitamente a título de salário, gratificação, bonificação, presente, qualquer que seja a qualidade do beneficiário. Despesa de habitação efetuada em benefício de dirigente ou Lindo.
ou colaborador de empresa, despesa relativa ao veículo de serviço de transporte de passageiro. Então, tudo isso tem vedação de crédito na França, por conta dessa lógica. No Canadá, bem de uso e serviço destinado a consumo ou uso pessoal de empregado ou de um parente. Locação, arrendamento, licença, principalmente para consumo, uso ou benefício pessoal de um indivíduo relacionado ao escrito. Parcialmente, né, uma vedação parcial na aquisição de aluguel de veículo, de passageiro, aeronave, alimento, bebida, entretenimento. Então, o Canadá aplica uma, uma porcentagem fixa no caso de bebida, alimento, entretenimento, 50%. Toda aquisição que a pessoa jurídica adquire de alimento, bebida ou entretenimento tem uma restrição de crédito de 50% fixo, tá? Então, a Isabel, quando o sócio ocupa o imóvel residencial da empresa holding, isso poderá ser alcançado? Poderá ser alcançado, sim. Tá lá, Isabel, que é, imóvel disponibilizado para consumo pessoal de alguém, parte relacionada à empresa, pode ter incidência do IBS-CBS. Poderia falar equipamentos de informática utilizado nos escritórios em empresa de comércio varejista? Não, não é de uso e consumo pessoal nesse caso, Rosalva, porque se está sendo utilizado ali para. Não está utilizado para fins pessoais da pessoa, né? Está sendo utilizado ali no escritório, para a operação da atividade. Isso não é bem de uso e consumo pessoal. Agora, se você der um computador, disponibilizar para a pessoa física usar para fins pessoais, não para trabalhar, aí seria caso de bens de uso e consumo pessoal. Mas a lei trouxe, gente, como houve muita discussão, e vocês devem, eu acredito que vocês devem ter algum tipo de aula aí sobre isso. A lei traz essa lista no artigo 57, né? Então, joias, pedras, metais preciosos, obra de arte, antiguidade, bebida alcoólica, derivados de tabaco, arma e munição, bens e serviços recreativos, esportivos e estéticos. Então, esses bens e serviços já são automaticamente considerados com uso e consumo pessoal. Mas tem também, ali no inciso segundo, esses casos de fringe benefits, né, que é quando bens ou serviços adquiridos ou produzidos pela empresa são disponibilizados por parte relacionada. E parte relacionada pode ser pessoa física, sócio, acionista, administrador, membro do conselho, empregado, cônjuge, companheiro, parente. Então, nesse caso, aí pode considerado, o parágrafo primeiro fala bem imóvel residencial utilizado por essas pessoas, veículo e demais bens e serviços relacionados à aquisição, manutenção, inclusive seguro e combustível. Mas veja aqui, parágrafo primeiro, entre outros, né? Tá? Então, assim, denota que, apesar de ter o um e 2 que já estão claramente colocados que vão ser considerados de bens de uso e consumo pessoal, tá falando entre outros. Então, eu acredito que pode o regulamento, né, acho que ficou aberto, esse entre outros é mais exemplificativo, que não é uma lista fechada, assim, inciso 1 e 2, e pode ter outras questões aí, outros bens e serviços incluídos nessa questão de bem e serviço disponibilizado à parte relacionada. Teria algum outro ponto, Raquel Lins? Acho que esse ponto é o principal, Raquel Lins. Eu acho que teria que ver esses bens e serviços que são considerados de bens de uso e consumo pessoal, e aí eu acho que vale a pena esperar pelo regulamento para trazer talvez maiores detalhes. E eu acho que o RH, então, tem que ficar, né, de olho nisso, nesse tipo de coisa, porque vai ter uma incidência aí por forma de restrição do creditamento nesses bens, tá? Plano de saúde. O plano de saúde entrou, saiu. É, eu acho que aqui, ó, tem aqui o plano de saúde, gente. Eu vou. Peraí, deixa eu só pegar aqui a lei. Deixa eu pegar a lei aqui, porque aqui tá tão ruim, mas o plano de saúde está aqui como saiu, tá? O plano de saúde expressamente saiu. Aqui, o parágrafo terceiro. Então, o que não considera bens e serviços de uso e consumo pessoal? É, Então, os bens previstos na linha A e D, esses daqui, joia, obra de arte, bebida, derivados, etc.,
que sejam comercializados ou utilizados para a fabricação de bens a serem comercializados. Então, se a empresa tem como atividade vender obra de arte, vender arma, obviamente que vai dar direito a crédito, porque a atividade dela é comercializar isso. Mas aqui, eu não vou passar por toda a lista, mas respondendo a tua pergunta aqui, tá aqui, bens e serviços previstos nesse segundo, que consistam em, então, uniforme, fardamento, equipamento de proteção individual, alimentação e bebida não alcoólica disponibilizada no estabelecimento para contribuintes e seus empregados, serviço de saúde disponibilizado no estabelecimento, serviço de creche disponibilizado no estabelecimento, serviço de plano de saúde, fornecimento de vale transporte, vale refeição, vale alimentação destinado a empregados, benefícios educacionais e seus empregados dependentes decorrentes de acordo com a convenção. Então, tudo isso está excluído dessa noção de crédito, de uso e consumo pessoal e dá crédito, tá? Então, o parágrafo terceiro, toda essa lista são de exclusões da definição de uso e consumo pessoal e, portanto, geram direito a crédito, tá? Então, é mais ou menos assim que se lê esse parágrafo terceiro. Deixa eu só ver aqui uma coisa que tá. Tá. Bom, gente, a gente tem mais um pouquinho. Eu queria só falar um pouco agora da questão das plataformas digitais, e aí a gente encerra a aula. As plataformas digitais também está dentro dessa discussão de IVA. Alguma dúvida ainda com relação ao creditamento, essas coisas de. Acho que eu estou acompanhando aqui o chat, não vi mais nenhuma dúvida, tá? Então eu vou continuar. As plataformas, essa questão do IVA na economia digital, ela trouxe um grande debate internacional, porque o IVA ele foi criado, como eu expliquei, na década de 60, não existia nem internet, não existia venda online, não existia aplicativo de celular. Então, o IVA ele foi criado numa economia bem tangível, de bens praticamente, né? E assim, serviços também, mas serviços geralmente nessa concepção de obrigação de fazer que a gente tem no Brasil, corte de cabelo, né, o advogado, o serviço intelectual. Com a economia digital, a partir da década de 90, anos 2000, a gente teve mais e mais desafios de tributar essas operações que, que muitas vezes, na maioria das vezes, elas são prestadas fora do país por um não residente, um fornecedor não residente. E aí ficou mais e mais fácil se vender mercadorias de fora do país para o país, se exportar de um país para o outro é, intangíveis e serviços, sem que haja qualquer presença física no país. Então, se tornou um desafio no IVA de como tributar isso, já que o IVA ele é um imposto no destino, onde o consumidor está localizado, e se deixar de tributar essas operações, você vai estar causando um desequilíbrio concorrencial com os fornecedores que estão no país. Né? Então, eu dou sempre o exemplo da blusinha. A blusinha, se eu vou na loja da esquina, né, do bairro e compro uma blusinha, essa blusinha que eu tô usando, eu vou pagar o IBS-CBS. Agora, se eu a mesma blusinha, exatamente a mesma, eu encomendo de um fornecedor que não tem qualquer presença física no Brasil, fornecedor lá do outro lado do mundo, que vai me vender e remeter pelo país, a tributação tem que ser a mesma, porque senão você cria um desequilíbrio concorrencial e neutralidade entre fornecedores residentes e não residentes. E por esse motivo, então, se adotou internacionalmente, tem se adotado regras de tributação é, de produtos fornecidos por não residentes, então, obrigando a inscrição de não residentes a se inscreverem no país, aplicar o IVA no país, etc., e recolher. É, e isso é muito mais, o desafio é muito maior quando é uma operação B2C, porque B2B, quando é uma operação entre empresas, como a outra empresa vai ter direito a crédito, então mesmo que não for cobrada essa operação aqui, a outra empresa não toma crédito e é neutro do ponto de vista da arrecadação. Mas quando é para consumidor final que a venda efetivamente reverte em receita financeira para os entes públicos, aí sim é um problema que você está perdendo a arrecadação e ferindo a competitividade e neutralidade das empresas brasileiras. Então, a OCDE, a União Europeia, começaram a adotar regras, guidelines,
para tributar, né? Então, geralmente, quando é operação B2B, que é entre inscritos entre empresas, se adota o Reverse Charge Mechanism, ou o Self-Assessment, que é o mecanismo de cobrança reversa, que é o quê? A pessoa que está adquirindo, ela vai apurar o tributo e não é a pessoa do fornecedor no outro país. No B2C, se então tem adotado regras, e aí já tem metade daqueles países que tem IVA já tem essas regras, exigindo que o não residente, fornecedor não residente, se inscreva, colete, aplique o IVA tal como fornecedor residente. Além disso, se instituiu mais e mais a responsabilização de intermediários, como as plataformas digitais, e também de courrier, né, da pessoa que faz, que faz o transporte daquelas mercadorias. Então, geralmente se tem um tratamento específico para bem imaterial, com obrigação obrigatória, inscrição obrigatória de fornecedor não residente, há muita introdução cada vez maior de responsabilidade de plataforma, e isso, como eu falei, para dar uma maior isonomia entre o fornecedor brasileiro e estrangeiro. A OCDE tem um relatório de 2019 que é esse daqui que eu coloquei a foto, né? O the role, a função da plataforma digital na coleta do IVA nas vendas online. Esse relatório da OCDE, ele realmente foi assim um paradigma que foi implementado, que foi utilizado para ser implementado em vários países do mundo. Então, se a gente lê a legislação de vários países do mundo, tem por base claramente esse relatório da OCDE. Em que ponto, né? Primeiro, que o relatório da OCDE traz uma definição de plataforma digital, que é aquela plataforma que permite, por meios eletrônicos, interações diretas entre compradores e vendedores e que apresentam duas características principais. Cada participante, tanto o vendedor quanto o consumidor da plataforma, é, de certa forma, um cliente da plataforma, é ligado à plataforma de alguma maneira. E a plataforma permite uma interação direta entre fornecedor e consumidor. Tem alguém mexendo na minha tela aqui, gente? Isso daqui não fui eu que fiz. E aí, a OCDE, ela. Gente, quem é que fez esse negócio aqui? Nem sabia que vocês podiam mexer aqui na minha tela. A OCDE recomenda que os países criem critérios positivos e critérios negativos para a definição das plataformas digitais. Como critérios positivos, o que, que é a plataforma digital? Eles recomendam que coloque a plataforma digital tem controle dos termos e condições, tais como preço, termo de pagamento, condição de entrega, que tenha o envolvimento direto ou indireto no processamento do pagamento, da entrega, do cumprimento ou do fornecimento e a provisão de serviços de apoio ao consumidor. E critérios negativos, ou seja, para definir o que, que não é plataforma. Então, a função de mera disponibilização de conteúdo, processamento de pagamento, ofertas publicitárias de procura de indicação de fornecedor. E isso, se vocês olharem aqui na nossa definição, deixa eu ver se eu coloquei aqui, gente. Na nossa lei complementar 214, foi exatamente o que foi colocado. Cadê? Eu não vou passar tudo isso aqui porque realmente está muita coisa. Isso aqui eu dou no curso da PET, já fazendo, já fazendo uma propaganda. O curso da PET tem sobre novas tecnologias, economia digital, e eu dou todas essas regras nesse curso da PET. Mas aqui, a Lei Complementar 214, no artigo 22, no parágrafo 1º, coloca justamente essas recomendações da OCDE. O parágrafo 1º colocando os aspectos positivos de definição da plataforma digital, e aí, se vocês lerem, basicamente o que está nas guidelines da OCDE, propositalmente foi realmente introduzidas as guidelines. Atua como intermediário, fornecedores e adquirentes, controla uma mais das seguintes operações: cobrança, pagamento, definição de termos, condições, entrega. Então, basicamente, isso que está em outros países. E o parágrafo 2º fala em o que não é considerado plataforma digital, né? Fornecimento de acesso à internet, serviço de pagamento prestado por instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central, publicidade, busca, comparação de fornecedores, desde que não cobre pelo serviço com base nas vendas realizadas.
Então, basicamente, é aquela guidelines que eu mostrei para vocês. É, E quais os tipos de responsabilidade que a OCDE descreve, né? Então, há vários tipos de responsabilidade. A primeira é atribuição de facilitar a coleta, o pagamento em nome do fornecedor que realiza a venda online, através da obrigação de fornecer certas informações à administração tributária. Ou também se pode ter, então, essa é um primeiro tipo de responsabilidade que alguns países adotaram inicialmente, que é você simplesmente ter a obrigação de fornecer as informações, quem está fornecendo, o nome, a quantidade, e aí o fisco vai lá atrás do fornecedor, exigir que ele se inscreva, exigir o IVA, etc., e auditar, né? Então, esse era um tipo, inicialmente, que foi de responsabilidade que foi atribuído à plataforma. Aí tem um segundo tipo que a OCDE descreve, que é responsável solidário pelo IVA devido nas vendas, juntamente com o fornecedor. Mas aí, caso, né, é o exemplo da França, uma responsabilidade somente após a notificação por parte da administração tributária quanto a potenciais fraudes e somente se a plataforma não bloquear os comerciantes fraudulentos. Então, esse era um segundo tipo de responsabilidade, que é o seguinte: olha, você me fornece as informações através de um relatório, eu vejo essas informações, vou atrás do contribuinte, do fornecedor que não aplicou o IVA. E aí eu forneço a informação para a plataforma, administração tributária, falando o seguinte: olha, esse vendedor não está aplicando o IVA e ele deveria aplicar, então ele está realizando uma fraude, evasão fiscal, e você deve bloquear. Caso você não bloquear a venda desse fornecedor, você vai ser responsável solidário. Então, caso a plataforma, após a advertência da administração tributária, não bloqueasse a atividade do fornecedor, aí sim ela ia ser responsável solidária. Isso foi por um bom tempo a regra de responsabilidade da França, por exemplo. Mas, mais e mais, isso evoluiu, o relatório de 2019. Em 2021, a União Europeia adotou esse terceiro critério através de uma mudança na diretiva, que é full liability. O que isso quer dizer? Que a plataforma é responsável exclusivamente no lugar do fornecedor em certos casos, como se a plataforma é que estivesse realizando efetivamente a operação. Então, é o caso que foi adotado na União Europeia, vou trazer aqui para vocês, tá? A partir de julho de 2021, eles têm essa noção de marketplace. Então, nas mercadorias de valor não superior a 150 euros, fornecidas a um destinatário da União Europeia e importado para a União Europeia, então, nesse caso, o marketplace ele é considerado, que se chama de deemed supplier. Ele é considerado como fornecedor no lugar do fornecedor real. Então, se cogita que há uma venda do fornecedor não residente para a plataforma e outra venda presumida, então são vendas presumidas, né? Uma venda presumida, mesmo que não ocorra essa venda presumida, né? Vai direto lá para o aqui, aqui, né? Então aqui nós temos o exemplo do fornecedor. Ele faz uma venda a um consumidor que está na União Europeia. Então, a venda efetiva, juridicamente, é uma venda do fornecedor para o consumidor, para o adquirente. Mas as regras que foram criadas de responsabilidade de plataformas nessas regras de 2021 foi que há um deemed supply, ou seja, uma venda presumida do fornecedor para a plataforma e depois para a plataforma para o consumidor na União Europeia. Então, nessa venda presumida aqui, a plataforma ela tem que aplicar o IVA europeu e recolher os cofres públicos, mesmo que não haja efetivamente uma venda da plataforma para o consumidor, mas há uma venda presumida. Se presume que há uma venda de um para outro, tá? É assim que se aplica as regras da União Europeia. Limit supply de um para o outro como se fosse um full liability. Aqui no Canadá, aqui tem um outro exemplo aqui. Ai, deixa eu ver aqui. Aqui no Canadá, não se presume que há uma venda de um para outro, mas tem uma responsabilidade, digamos,
solidária. Então, no Canadá, se a gente for traduzir para os conceitos jurídicos brasileiros, não se tem uma venda presumida, como é o modelo da União Europeia, mas uma responsabilidade solidária. Ou seja, quando a fornecedor, deixa eu pegar aqui o caso da plataforma. Ai, cadê no Canadá? De intangível. Ah, aqui tá mais ou menos. Eu mando isso aqui para vocês verem com calma, mas é, aqui tá. Aqui está um resumo das obrigações do marketplace e da plataforma digital no Canadá. Então, depende se é vendedor canadense ou não canadense, está registrado ou não registrado. Então, por exemplo, se é um vendedor canadense inscrito, né, qual que é a pessoa obrigada a coletar? É o vendedor. Então, o vendedor, se está vendendo algo no marketplace e o vendedor é canadense e está inscrito, o marketplace ele não vai ter responsabilidade sobre aquela venda. Mas se for um vendedor canadense não registrado, também a obrigação é do vendedor e não do marketplace. Para vendedores não canadenses, ou seja, para não residentes no Canadá, tem, se for um vendedor não residente inscrito, ainda assim vai ser a responsabilidade do vendedor. Mas se for um vendedor não inscrito, não residente, não inscrito, aí sim vai cair a responsabilidade do operador do marketplace, da plataforma para recolher os impostos naquela operação. Então, basicamente, no Canadá, a responsabilidade do operador do marketplace, da plataforma digital, é quando o fornecedor for não inscrito e não residente no IVA canadense. Caso contrário, vai ser o vendedor, se ele for residente no Canadá ou se ele for não residente inscrito, é o vendedor que vai ter que coletar e recolher o tributo nessa operação. Mas, de novo, é uma responsabilidade ou por substituição, mais por substituição, mas não é um deemed supply, não é uma venda presumida, como no caso da União Europeia. Eu acho que o Brasil adotou muito mais esse modelo canadense, que é de uma responsabilidade por substituição ou solidária, do que esse modelo da União Europeia. Tá? A alíquota é aplicada com base nas regras de local de ocorrência do fato gerador dentro do país. É, a comissão da venda, né? A comissão que a plataforma recebe é tributável, exceto nesse caso em que ela tem que recolher no lugar do não residente, aí não é tributada essa comissão, que ela recebe o FII, e outras taxas e serviços cobrados dos vendedores são tributados, né? Com exceção dessa venda aqui, que é realizada no lugar do não residente. Então, essa é a regra normal. Eu trouxe aqui vários detalhes, tá? Sobre a inscrição de não residente, a questão no Canadá, o não residente ele tem que se inscrever no regime regular se ele estiver realizando carry-on business, essa noção de carry-on business, ele está realizando negócios, atividades no país. E esse carry-on business, ele é um conceito bem aberto, não tem uma definição clara. Então, se o não residente ele, vai no Canadá, né, um americano vai no Canadá para vender os produtos, né, por exemplo, prestar um serviço no Canadá e volta para os Estados Unidos. Se ele tem qualquer presença física, mantém algum tipo de asset, né, de ativo no Canadá, aluga um espaço no Canadá, mesmo sendo não residente. Então, esse tipo de presença física denota que ele está carry on business em Canadá, ele está engajado em alguma atividade no Canadá e aí ele é obrigado a se inscrever e a coletar mesmo não sendo residente no Canadá. Então, qualquer presença física já é suficiente. Com base nessas regras novas sobre economia digital, tem regras adicionais para o não residente, que é sempre que ele fornecer bem, serviço ou intangível para um consumidor no Canadá, mesmo não tendo qualquer presença física e mesmo não carry on business em Canadá, mesmo fora dessa regra que é a regra regular. Então, no Canadá tem duas regras: a regra regular, que é uma regra que sempre existiu desde que o IVA no Canadá foi implementado, que é com base no carry on business. O não residente tinha que ter minimamente uma presença física para ser obrigado a se inscrever.
As novas regras ligadas à economia digital fazem com que o não residente tenha que se inscrever sempre que tiver é, fornecendo bens intangíveis, serviços para um consumidor final, então é venda B2C, primeira regra é B2C, localizado no Canadá, mesmo que não tenha qualquer presença física. Então, essa segunda regra de economia digital começou a ser aplicada em 2021, não requer presença física, mas somente que a pessoa forneça alguma coisa para o consumidor final. Tá? Então, o Canadá tem esses dois tipos de regra para não residente. E aí, como eu mostrei, os marketplaces, vocês têm, o marketplace vai ser responsável no caso do fornecedor não residente e não inscrito. E aí, só para voltar aqui nas nossas regras, né, que as nossas regras, no artigo 22, colocou ali que as plataformas digitais, ainda que domiciliadas no exterior, serão responsáveis pelo pagamento do IBS-CBS relativos às operações e importações realizadas por seu intermédio nas seguintes hipóteses. Então, a responsabilidade da plataforma, conforme a Lei Complementar 214, vai depender se o contribuinte, primeiro, se eu adquirir digamos, o fornecedor é um não residente ou é um residente. O inciso primeiro é quando o fornecedor é não residente. E aí a plataforma vai ser solidariamente responsável pela operação, pela importação com o adquirente ou destinatário na importação de produtos e em substituição ao fornecedor, caso esse seja residente domiciliado no exterior. Então, aqui é uma solidariedade com o adquirente e uma substituição em relação ao fornecedor, se for residente domiciliado no exterior. Solidário com residente, solidário com adquirente destinatário no caso de importação de produtos em que o adquirente é o contribuinte, por isso que é solidário com o adquirente. E em substituição, então, o fornecedor não residente nem precisa se inscrever se realizar todas as operações por meio da plataforma, porque vai ser a plataforma que vai recolher o tributo. Há um dispositivo ali, não sei se eu coloquei, mas que fala que se todos os produtos vendidos pelo não residente foram vendidos através de uma plataforma, ele não precisa se inscrever, porque a plataforma vai recolher o tributo em substituição a esse fornecedor. Então, essa é a primeira regra, quando o fornecedor é não residente. Quando o fornecedor for residente domiciliado no país, aí cai no inciso 2. Em que casos que a plataforma vai ser responsável? Caso esse fornecedor seja contribuinte. O que quer dizer ser contribuinte? Está dentro daquelas regras do artigo 21 que eu acabei de falar, né? Atividade econômica, volume relevante, habitualidade ou de forma profissional. Então, ela tem que ser contribuinte, não é qualquer um que não é contribuinte, que eu estou vendendo uma roupa usada lá naquele site de roupa usada, eu estou vendendo, sei lá, um livro num meu usado no. Eu não sou contribuinte, né? Porque eu não estou encaixada naqueles critérios do artigo 21. Então, eu não pego e a plataforma não precisa recolher no meu lugar. Então, que seja contribuinte, mesmo que não inscrito, né? Então, eu posso ser contribuinte, mas estar irregular, porque eu não me inscrevi ainda. Né, é a adicional, e não registre a operação em documento fiscal eletrônico. Então, no caso de fornecedor brasileiro que seja enquadrado como contribuinte, a plataforma vai ser responsável somente se esse fornecedor não emitir nota fiscal. Não emitiu nota fiscal eletrônica, e é por isso que a plataforma vai ter que controlar se o fornecedor está emitindo ou não está emitindo nota fiscal, porque se não emitir nota fiscal, aí a plataforma vai ser responsável solidariamente com o fornecedor. O fornecedor ainda vai ser responsável, mas a plataforma junto com ele vai ser responsável solidária com esse fornecedor. Entendido, gente? Tem mais detalhe, eu acredito que vocês vão ter uma aula sobre plataforma. Tem bastante detalhe sobre plataforma, inclusive questão do split payment. Se a plataforma realizar o split payment, der todas as informações necessárias para se fazer o split payment, ela deixa de ser responsável. Então,
isso é bem detalhado, esse artigo 22 e 23, eu não vou entrar aqui, mas é que eu acho que vocês vão ter uma aula específica. Mas eu só queria chamar a atenção que tanto a definição de plataforma quanto esse sistema de responsabilidade tem muito, foi trazido com base em modelos internacionais, mostrei do Canadá, mostrei as guidelines da OCDE, com base em muita discussão do que foi aplicado em outros países, né? Então, é isso que eu queria mostrar. Eu vou deixar esses minutinhos finais, caso alguém tenha algum, eu vou disponibilizar, que no final eu tive que dar uma corrida, mas porque essa parte eu dou em uma aula inteira, no outro curso da PET, e trouxe aqui para vocês que eu acho interessante de fazer isso, tá? Por isso que eu dei uma corrida, porque estava demais mesmo para o conteúdo dessa aula. Alguém tem alguma dúvida que daí a gente tem uns minutinhos, eu posso responder, senão a gente acaba por aqui. Deixa eu interromper aqui meu compartilhamento. Professora, que aula, muito obrigada, viu? Eu não sei Obrigada, se o gente. pessoal ainda tem dúvida aí. Eu sou a Janaína aqui da PET. Ah, tá bom, O Jana. professor Renato pediu para te pedir muitas desculpas, ele está num evento e aí por isso ele não pôde acompanhar a aula toda, mas enfim, agradece muito mesmo pela sua presença. Não, Obrigada, sem professora. problema. Eu que Excelente aula. agradeço. Gente, obrigada, tá? Às vezes eu tenho que correr para dar todo o conteúdo, mas eu acho que eu queria dar assim o máximo possível para vocês com esse background de como foi construída a lei complementar com base nessas experiências. Eu acho que é interessante para vocês depois, quando tiverem as outras aulas específicas sobre cada tema, vocês saberem de onde veio, né? Quais foram as discussões. Eu acho que isso é muito importante para vocês até entenderem essa construção da Lei Complementar 214, da Emenda Constitucional 132. Então, muito obrigada, gente, pelas mensagens aqui no chat, tá? Que pena que eu não posso ver vocês todos, né? Mas não tem problema nenhum. Numa aula presencial a gente pode ver as pessoas, os caras, se estão dormindo, se não estão dormindo. Então, muito obrigada. Eu vou mandar os slides que não deu tempo de mandar, porque como o Javier não pôde dar aula comigo, eu tive que adaptar, que eu, geralmente a parte do IVA europeu eu pulo, não dou. Então eu tive que fazer essa adaptação, não consegui terminar antes da aula, mas eu vou mandar agora para vocês é, esses slides completos para vocês terem aí e ter os detalhes que eu tive que correr, tá, gente? Muito obrigada a todo mundo, um excelente curso para vocês e resto da semana e final de semana. Obrigada, professora. Boa noite. Obrigada, eu que agradeço, gente. Um abraço, obrigada, tá? Tchau, gente.